aqui. Como ele falou, nós somos primos, nós somos compadres, ele é meu melhor amigo, né? Fomos criados como irmãos, então temos um vínculo muito forte. Quero agradecer também ao pastor Daniel, que me permitiu estar aqui. Agradecer também ao pastor Márcio. Para quem não sabe, eu sou do Rio Grande do Sul, lá de Canoas. Pastor Márcio é meu pastor coordenador estadual de jovens da região lá do Rio Grande do Sul, e me permitiu, deu a bênção para eu estar aqui compartilhando essa palavra com vocês. Então é uma alegria muito grande, Eu quero compartilhar uma palavra que vai ser muito breve, porque eu acredito que Deus vai fazer algo poderoso nesse lugar. Eu acredito que Deus vai ser um divisor de águas para essa rede de jovens. Não porque eu estou aqui, porque eu não sou ninguém, mas porque Jesus está nesse lugar. Aleluia. Porque a presença de Deus, ela está neste lugar. Eu tive aqui há um tempo atrás, não faz muito tempo, e hoje eu já vejo que Deus está fazendo um mover tremendo aqui, e eu creio que vai fazer muito mais. Amém? Quero compartilhar com você. Abra sua Bíblia, você que tem a sua Bíblia. Se não tem, abre o celular. Mateus capítulo 28. Vamos ler a partir do versículo 16. A partir do versículo 18. Evangelho de Mateus, capítulo 28, a partir do versículo 18 ali. Todos acharam? Amém. Diz assim: Então Jesus, chegando perto deles, disse: Deus me deu todo o poder nos céus e na terra. Portanto, vão a todos os povos do mundo e façam com que sejam meus seguidores, batizando-as e seguindo-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar tudo o que eu vos tenho ensinado. E eis que estarei convosco até a consumação dos séculos. Amém? Você pode se sentar, fica à vontade. Irmãos, o que eu quero compartilhar com vocês, como eu disse, é uma palavra bem breve, mas eu creio que é uma palavra direcionada que pode mudar a história de cada um de vocês, pode mudar a minha história. Porque, não sei se vocês sabem, mas Deus ele sempre fala com o pregador primeiro. Deus sempre ministra o nosso coração para que a gente possa aplicar isso na nossa vida, para que a gente possa passar isso para vocês, E tudo que eu tenho ouvido falar com todos os líderes de jovens que eu converso, com todos os jovens que a gente ministra, que eu tenho contato, que eu tenho o privilégio de conversar, trocar uma ideia com eles ali, eu sempre ouço falar que trabalhar com jovem é muito difícil, que os jovens são inconstantes, que os jovens são, uma hora eles estão bem e outra hora eles estão mal, E que é muito difícil trabalhar, é muito difícil fazer crescer uma rede jovem. Eu não concordo com isso, irmãos. Eu acredito que a rede jovem é uma potência. Eu acredito que o jovem, ele é uma potência, ele é uma bomba nas mãos do Senhor. E tudo que Satanás ele não quer te matar, ele não quer te parar, ele não quer fazer nada disso. Tudo que Satanás ele quer é desviar a tua atenção, para que você não descubra a sua identidade, o seu propósito. Ele fazendo isso, ele te tirando do foco de Deus, ele te afasta da presença de Deus, automaticamente ele usa de várias estratégias que hoje a gente vê, para tirar o jovem, para atrair a atenção do jovem, para tirar ele da presença de Deus, para que ele não foque em Cristo Jesus. Por que Satanás faz isso? Porque ele sabe que se você se entregar totalmente por inteiro e deixar Jesus te usar, você vai saquear o inferno. Você vai meter a porta vai meter o pé na porta do inferno e você vai tirar muitas almas de lá. E tudo que o inimigo não quer é ter que te enfrentar. A Bíblia fala fugir das tentações e resistir o diabo. Ou seja, nós precisamos enfrentar o diabo, mas nós precisamos fugir das nossas tentações. E aqui no texto que nós lemos, Jesus ele está já no final do seu ministério ali. Jesus já fez tudo o que tinha que fazer, já sofreu o que tinha que fazer, já sofreu o que tinha que sofrer. Então Jesus ele está no momento ali com os discípulos.
uma ordenança para os discípulos. Ele diz: vão, ide por todo mundo e pregai o Evangelho, ensinando toda a criatura, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando elas tudo o que eu vos tenho ensinado. E eis que eu estarei convosco até a consumação do século. O que Jesus está falando? Jesus está falando para todos eles: ó, ide e pregai o Evangelho. Tudo que eu ensinei para vocês, nesse tempo que eu tive com vocês repassem isso. Repassem isso para outras pessoas. Preguem o meu Evangelho. Jesus está passando o cajado para eles ali. Jesus está dizendo para eles: ó, tudo que eu fiz por vocês, façam por outros. Né? Mas para a gente poder entender um pouquinho disso, a gente tem que voltar lá no início do ministério de Jesus. Né? A Bíblia fala que a primeira vez que Jesus ele tem uma aparição pública é quando Jesus está com 12 anos. A Bíblia fala que ele fugiu dos seus pais, ele se perdeu dos seus pais estavam procurando ele. Seus pais foram encontrar ele aonde? Numa sinagoga. E a Bíblia fala que ele estava ensinando os doutores da lei. Jesus ele tinha uma sabedoria muito grande. Mas Jesus, a gente pensa, né, que Jesus, ele, claro, eu não posso me comparar com Jesus, porque Jesus ele era Deus e ele tinha uma sabedoria enorme, ele tinha uma coisa que é inquestionável para mim. Mas a Bíblia fala que Jesus ele crescia em graça e conhecimento. O que é graça? Graça é um favor não merecido de Deus. Ou seja, existia sim uma sabedoria, uma unção, uma facilidade, um dom em Jesus. Mas Jesus ele teve que estudar também, porque ele cresceu em conhecimento. Jesus ele teve que passar por tudo que nós passamos. Todo judeu, ele estuda muito. E Jesus ele teve que passar por isso. Tanto, só que é claro, o que é um dom, irmãos? Um dom, quando o Espírito Santo vem sobre nós e ele nos dá um dom é uma facilidade de nós fazermos alguma coisa que as outras pessoas têm dificuldade de fazer. Não que elas não consigam fazer, mas elas têm mais dificuldade. Aquela pessoa que tem um dom, ela tem uma facilidade maior de aprender aquilo, seja para pregar, seja para ministrar, seja para ensinar, não importa. E Jesus tinha isso na vida dele, porque é graça, vem de Deus, é um favor não merecido. Né? Então, Jesus ele crescia, ele tinha uma facilidade maior, mas ele estudava muito, ele passou por todas as dificuldades que nós tivemos. Jesus ele foi um exemplo para nós em todas as coisas. Quem crê nisso? Se você crê, levanta a mão. Porque você pode interagir comigo, porque senão fica só eu aqui ministrando e você não interage comigo. Você precisa interagir. Né? Lembra que você está na casa do Pai. Né? São cultos jovens. É um culto de jovens, é um culto para jovens. Não para jovens, mas é um culto de jovens para Deus. Então nós precisamos interagir com Ele. Você pode dar glória a Deus, pode dar aleluia. Não fique tímido. Né? É uma característica dos jovens é o que? Alegria, a força. Aleluia. Né? Então, Jesus ele está lá, está ensinando e automaticamente às vezes a gente pensa, né, que Jesus é muito inalcançável, porque a gente pensa que ele, eu não tenho como me comparar com Jesus, porque Jesus era Deus na terra. Não. Jesus ele passou, ele era Deus na terra sim, mas ele passou por todas as dificuldades que nós passamos. A Bíblia fala que em todas as coisas ele foi tentado. Aí depois, se passam muitos anos, Jesus ele vem, aparece João Batista, está lá, está batizando as pessoas, está pregando o Evangelho, está cumprindo o chamado dele, o propósito dele, porque a Bíblia fala que ele seria uma voz que clamaria no deserto, que ele viria para endireitar as veredas, preparar o caminho para Jesus. E João Batista ele está fazendo isso. E João Batista era um pregador muito famoso, ele tinha uma palavra dura, mas ele batizava multidões. E ao longe ele vê Jesus chegando e logo ele reconhece, ele sente no seu espírito que era Jesus. E Jesus chega até ele para ser batizado. Jesus precisava ser batizado, irmãos? Não. Por quê? Porque batismo é uma confissão pública, de arrependimento dos nossos pecados. E Jesus não tinha pecado, ele não tinha que se arrepender. Então ele chega para João Batista e ele fala para João Batista: olha, eu quero me batizar. Aí João Batista fala para ele: meu Deus, não, eu não sou digno, né, de te batizar, eu
desatar as sandálias dos teus pés. Você que tem que batizar. E Jesus não. Para que se cumpra as Escrituras. Faça, e Jesus é batizado. A Bíblia fala que veio uma pomba, o Espírito Santo veio sobre Jesus como uma pomba. E abre os céus e uma voz dos céus fala: esse é o meu filho amado em quem me comprazo. Ou seja, em quem me alegro. Para Jesus. A Bíblia fala lá em Mateus capítulo 4 que Jesus ele é transportado para o deserto pelo Espírito. O Espírito Santo levou Jesus para o deserto, para a selva. Ele jejuou lá 40 dias e 40 noites e teve fome. A Bíblia fala. E aí Satanás ele veio para quê? Para tentar Jesus. Daí a gente diz: ai não, tu não sabe as lutas que eu tenho passado, as dificuldades que eu tenho passado. Tu não conhece a minha vida, tu não sabe o que eu estou passando, tu não sabe, muitas vezes o inimigo bota tantas coisas, tantas situações para me tirar do foco de Deus. É difícil, não, eu sei. Hoje eu já não sou mais tão jovem assim, mas eu já fui mais jovem. Passei por muitas coisas que você possa estar passando. E Jesus também passou por isso. Satanás, irmãos, ele nunca vai te tentar em algo que você é forte. Ele sempre vai te tentar em algo que você é fraco. A Bíblia fala que Jesus jejuou. Ele ficou 40 dias e 40 noites sem comer. E a primeira coisa que Satanás fala para Jesus: ele disse: tu não é o Filho de Deus? Se tu é o Filho de Deus, então pega essas pedras e transforma elas em pão. E aí Jesus olha para Satanás e fala para ele: nem só de pão viverá o homem, mas sim de toda a palavra que sai da boca de Deus. Satanás não contente com aquilo, a Bíblia fala que ele transporta Jesus para o cume do pináculo do templo. E ele fala para Jesus: se tu és o Filho de Deus, te atira daí. Ou seja, comete suicídio. Né? Porque na Bíblia não está escrito que tu vai dar ordem aos anjos e nada vai te acontecer. Aí Jesus fala para Satanás mais uma vez na palavra: também está escrito, não tentarás o Senhor o teu Deus. Aí Satanás ele transporta Jesus de novo para o mais alto monte. E ele mostra para Jesus todos os reinos. E ele fala para Jesus: tudo isso aqui é teu. Se tu me prostrares e me adorares, eu vou te dar tudo isso aqui. Aí Jesus pega e fala para ele: está escrito, adorarás somente ao teu Deus, e somente a Ele prestará culto. Ali, Jesus vence Satanás através da palavra, venceu as tentações. Foi fácil para Jesus, irmãos? Não foi. Não foi fácil para Jesus. Ele estava com fome. Eu acho que não veio um orgulho nele quando Satanás falou para ele: te atira daqui. Ele sabia que se ele se atirasse dali, os anjos viriam socorrer ele. Ele era o Filho de Deus. Mas Jesus não, ele se manteve firme. Em todos os momentos, mesmo sendo tentado, mesmo tendo vontade de fazer as coisas erradas, ele creu. Ele se manteve firme na palavra do Senhor. Aí vem a recompensa. Porque acontece isso na vida da gente. A gente vai passando por algumas situações difíceis, a gente vai passando por algumas situações que o inimigo bota várias situações para tentar a gente, para tentar tirar a gente do foco, e a gente fica ali pensando: não, mas eu não vou resistir, eu vou pecar, eu vou cair, eu vou experimentar o mundo, não, mas não tem problema, não, mas nada a ver eu fazer isso aqui, não dá nada. Né? E ali o inimigo ele já prende a gente. Mas nós nos mantemos firmes. Logo depois da tentação veio que a recompensa. A Bíblia fala que os anjos serviram um banquete para Jesus. Jesus ofereceu aquele banquete. Na hora da dificuldade, na hora que a tentação vinha, na hora que a proposta vinha, irmão, segura. Segura, jovem, segura mais um pouco. Se Satanás está te tentando muito forte, é porque a tua bênção está lá na frente. E se você cair, você vai perder. Mas se você segurar um pouquinho mais, ali na frente você vai conseguir aquela bênção que tanto você tem esperado, aquilo que Deus tem preparado para você.
Jesus vem e revela a Deus, revela o Pai para nós, revela o coração do Pai. A gente começa a entender que Deus ele não quer ser um Deus, somente um Deus na nossa vida, mas Ele quer ter um relacionamento de pai e filho com cada um de nós. E é essa a nossa identidade. Nós somos filhos de Deus. E tudo que Satanás quer é que você não entenda isso. Tudo que Satanás quer é que você simplesmente se desvie desse propósito. Que você não entenda a sua identidade. Que você não entendendo a sua identidade, você vira escravo dele. Mas entenda, você é filho. Jesus veio para mostrar que nós somos filhos de Deus. Essa é a nossa identidade. Mas tantas coisas aconteceram na minha vida, tu não sabe o que aconteceu na minha vida. Tu não sabe os traumas, os bloqueios que eu tenho. Eu não sei mesmo, irmãos. Eu sei os que eu tive. Mas Jesus sabe. Jesus, eu tenho certeza que Ele conhece todo o teu caminhar. Ele conhece o teu levantar. Ele conhece o que tu faz, quando tu levanta, quando tu dorme, quando você está sozinho, quando você está na igreja. Jesus conhece tudo. Ele sabe de tudo. E sabe o que eu acho mais maravilhoso no meu relacionamento com Jesus? É que eu não preciso ter reservas com Ele. Talvez para o meu líder, talvez para o meu pastor, eu fique meio assim de falar para ele o que está passando na minha vida. Naquilo que eu estou sendo tentado, naquilo que está sendo a minha dificuldade, talvez eu fique meio assim, o que ele vai pensar de mim? O que o pastor Rafael vai pensar de mim? O que o pastor Daniel vai pensar de mim se eu falar para ele que eu estou sendo tentado em tal situação, ou que eu caí em tal situação? Mas para Jesus não. Para Jesus eu posso falar sem reservas. Eu posso botar tudo que está de podre dentro do meu coração, eu posso jogar para Ele. Porque não adianta mentir, Ele sabe de todas as coisas. Mas se Deus sabe, por que eu preciso dizer? Porque Ele quer relacionamento. É um diálogo, não é um monólogo. Ele quer ouvir você falar. Ele quer ter esse relacionamento, se relacionar contigo. Ele quer que tu entre no teu quarto e não faça uma oração bonita, não faça uma coisa legal, bacana. Não, Ele quer simplesmente falar assim: eu estou arrebentado hoje. Eu estou com vontade de pecar. Não, hoje eu não tenho vontade de pecar, eu quero pecar. Irmãos, vocês acham que eu já não levantei assim? Sabe aquele dia que tu está indignado? Está tudo dando errado. Eu disse: Senhor, hoje eu estou com vontade de pecar. Hoje eu estou com vontade de, fazer alguma coisa errada. Já que muitas vezes eu já falei: Senhor, sabe que o Senhor não está nem aí para mim? Eu vou fazer alguma coisa de errado, para chamar atenção, para ferir Deus. Não sei o que passava na minha cabeça. Até que eu entendi que aquilo não era prejudicial para o Senhor, mas era prejudicial para mim. E aí eu comecei a colocar todas as minhas frustrações, todas as minhas dificuldades. Eu colocava, eu orava para o Senhor, eu ia lá e reclamava para o Senhor, eu falava: tá assim, tá assado, eu estou com vontade de fazer isso e aquilo, aquele outro, porque eu não tinha mais reservas. Eu entendi que eu não precisava ter reservas com Ele. E aí eu consegui, e ali Deus ia falando comigo, até quando eu reclamava com Deus. Muitas vezes eu já reclamei. Eu dobrei meu joelho e falei, comecei a xingar Deus: Senhor, e aí? Estou aqui, estou me esforçando e nada acontece. Aí Deus vinha e falava comigo, por incrível que pareça. Jesus falava comigo: Você calma, filho, eu estou contigo. É um momento passageiro, vai passar. Então, ali, na pregação de Jesus, Jesus começou a pregar, começou a ensinar, começou a falar, e Jesus ele começa a reunir discípulos. Ou seja, ele começa a treinar pessoas. Ele começa a treinar pessoas para fazerem aquilo que ele faz. Porque Jesus falou que se nós crescêssemos, nós faríamos obras maiores do que ele fez. Então Jesus ele começa a pegar discípulos para andar junto com ele, discípulos para fazer o que ele faz. Aí ele separa 12, esse aqui vão ser meus 12, vão ser apóstolos. Esse aqui vão andar mais junto comigo. Daqueles 12 tinha 3 que andavam 24
célula com a minha esposa e eu amo célula. E lá é assim. A gente tem os discípulos, que é a célula, as pessoas que a gente vai ganhando para Jesus, que a gente vai ensinando, mas a gente sempre tem aquele núcleo que nos ajuda, que pega junto com a gente, que trabalha, sabe, que edifica, porque a gente não consegue fazer as coisas sozinho. Tem coisas que eu sou bom, tem coisas que eu não sou bom, mas tem pessoas dentro do meu núcleo ali, que elas suprem essa necessidade que eu não tenho. E aí a gente alcança mais pessoas, a gente edifica mais pessoas. Mas então Jesus começa a ensinar, e assim vai acontecendo, e vai passando as situações, até que Jesus vai ensinando os seus discípulos, e aí ele vai treinando, e ele vai revelando, e aí acontece que chega o momento de Jesus cumprir o propósito dele. Como assim? Irmãos, chamado é uma coisa, propósito é outra. O ministério de Jesus, o chamado de Jesus era ensinar. Eu não acredito que seria fazer milagres. Não. Porque para Jesus fazer milagre é normal. O milagre para Jesus é normal. Quando a gente chega no Senhor, aquela mulher do fluxo de sangue, ela estava 12 anos com fluxo de sangue. E ela já tinha gastado tudo que ela tinha. Mas ela chegou e disse: não, Jesus vai passar por aqui. Se eu somente tocar na orla, na parte de baixo das vestes deles, eu serei curada. E quando isso acontece no meio daquela multidão, aquela mulher consegue fazer isso e ela é curada na hora. Jesus, ele não simplesmente chegou e disse assim: botou a mão na cabeça dela e disse: eu vou te curar em nome de Jesus. Estou te curando agora, seja curado. Né? Não, foi na hora. Aí Jesus pergunta: quem me tocou? Aí os discípulos pegam e falam para eles: mas Senhor, a multidão está te apertando. Aí o Senhor pergunta: quem te tocou? Ele: não, alguém me tocou que de mim saiu virtude. Ah, você está querendo um milagre? Está esperando que venha um profeta, bote a mão na sua cabeça e profetize isso, aquilo, aquele outro? Pode acontecer? Pode. Mas nem sempre vai ser assim. Se você quer um milagre, busca, clama, chama a atenção de Jesus, que Ele vai fazer. Todas as pessoas que chamaram a atenção de Jesus na Bíblia, com um ato de fé, Ele parou e o milagre aconteceu. Pela fé daquelas pessoas. Então, para Jesus, o milagre é normal. O que não é normal é uma pessoa andar com Jesus e não ter uma transformação na sua vida. Isso não é normal. Mas aí Jesus passa por toda aquela situação e chega um momento que vai cumprir o verdadeiro ministério dele, o verdadeiro propósito dele, que era morrer na cruz por nós, por mim, por você. Por que Jesus ele teve que morrer na cruz? Porque nenhum de nós seremos capazes de suportar o que ele suportou. Jesus carnalmente, sim, ele era como nós, ele era um ser humano, ele sentiu dor, ele sentiu tudo que nós sentimos, mas o Espírito de Jesus era forte, tanto que ele fala: Senhor, o Espírito está pronto, mas a carne é fraca. Ou seja, eu sei que precisa acontecer, o meu Espírito está preparado, mas eu sou ser humano, eu estou como ser humano aqui também, eu estou com medo. E lá no Getsemane ele chega e fala para Jesus, ele chega e fala para Deus: Pai, se possível, aparta de mim esse cálice. Eu acredito que veio o silêncio de Deus, e ele fala: mas todavia não seja feita a minha vontade, mas sim a tua vontade. Jesus entende que ele precisava passar por aquilo. Então Jesus passa por todo aquele sofrimento, morre na cruz por cada um de nós. E aí depois, os seus discípulos, todos aqueles que estavam junto com ele, principalmente os 12, onde foram parar? Só ficou um. O resto tudo debandou. Pedro negou Jesus, Judas traiu Jesus, os outros se mandaram, só ficou João. Mas aí Jesus ele ressuscita ao terceiro dia. E sabe por que eu glorifico Jesus? Não é porque ele morreu na cruz por mim e por você, mas é porque ele morreu e porque ele ressuscitou ao terceiro dia.
sente indigno de vir no culto. A gente se sente indigno de fazer alguma coisa, se a gente toca, se a gente canta, se a gente prega. A gente se sente indigno porque Satanás ele fica ali te acusando. Aí o que a gente faz? A gente volta a fazer o que a gente fazia antes de conhecer Jesus. A gente volta para o mundo. Mas mesmo assim, Jesus ele não desiste. Ele chega e fala, reúne os discípulos e a Pedro. Chama todos e chama Pedro também. Por quê? Porque Jesus, ele conhecia o coração de Pedro. Ele sabia como Pedro estava. Por isso ele dá o destaque. Chama Pedro, que é para ele vir também. E aí Jesus restaura o ministério de Pedro e de todos aqueles que estão ali. E aí Jesus dá essa ordenança. Bom, lembra tudo que eu fiz por vocês? Tudo que vocês viveram comigo nesses 3 anos? Tudo que eu ensinei para vocês? Tudo que vocês viram? Tudo que vocês aprenderam? Beleza. Agora vocês vão por todo mundo. Vai cada um para um lado, vai por todo mundo e prega tudo isso. Fala de tudo que vocês viram. Ensina eles tudo que eu ensinei para vocês. E não se preocupe, eu vou estar com vocês até a consumação dos séculos. E Jesus fala, eis que vou para o Pai, mas não vos deixarei órfãos, mas mandarei o Espírito Santo, o Consolador. Aleluia. Jesus vai, mas ele deixa o Espírito Santo. E a Bíblia fala que o Espírito Santo ele não decide, ele simplesmente não decide habitar em templos, mas ele decide, habitar dentro de nós, morar dentro de nós. Então você tem o maior poder do mundo dentro de você. Breno, mas eu não ouço a voz de Deus. Eu não consigo ter aquela conexão com Deus. Querido, você já tem. O Espírito Santo está dentro de você. Basta simplesmente você parar tudo. Para tudo. Dobra teu joelho e ora a Jesus e fala, Senhor, eu preciso do Senhor agora. A gente nunca vai estar longe demais, Jesus, para que Ele não possa nos ouvir. A gente nunca vai estar longe demais do Pai, para que Ele não possa nos ouvir, nos atender. Qual o pai que não vem nos socorrer quando o filho precisa? Então, para de te martirizar. Para de dizer, eu não sou digno de estar aqui. Eu não quero fazer as coisas de Deus porque eu tenho medo. Não, porque eu estou passando por essas dificuldades, por isso, por aquilo, por aquele outro. Não quero. Para com isso, irmão. Todos nós somos falhos. Todos nós temos dificuldades. Jesus morreu por todos nós. E Ele não morreu simplesmente pelo pecado que você já cometeu, mas Ele morreu pelo pecado que você ainda vai cometer. Eu não estou dizendo que você precisa simplesmente sair pecando e querer fazer a obra de Deus de qualquer forma, não. Eu estou dizendo que se você tem uma dificuldade, se você está longe de Jesus, volta para perto dele, entrega aquilo aos pés de Jesus, entrega o pecado aos pés de Jesus. Ele vai te perdoar na mesma hora e Ele vai dizer para você, vai e não peques mais. Aleluia. Toma uma decisão na tua vida. Mas eu não consigo sozinho. A Bíblia fala que nós temos que confessar a Deus para que nós sejamos perdoados, e nós temos que confessar uns aos outros para que nós sejamos curados. Às vezes tem coisas que a gente precisa de ajuda. Eu sei que o meu tempo está acabando, mas eu quero pedir para o pastor Rafael vir aqui me ajudar. Eu quero fazer essa dinâmica que Deus botou no meu coração. Deixa eu ver. Vem cá, meu irmão. Você também. Pode subir aqui. Vem cá. Fica aqui, ó. Pastor Rafael, vem cá. Fica aqui atrás. Faz um braço desse, se fosse uma flecha. Bota um braço aqui. Bota outro braço aqui. Bota como se você fosse um mar. Aqui está Jesus. E aqui o Senhor falou muito forte ao meu coração quando eu estava vindo do serviço e eu perdi o ônibus e eu estava bravo porque eu perdi o ônibus. Eu disse, não acredito, eu vou ter que esperar 1 hora para pegar esse ônibus de novo, eu estou cansado. E aí naquela parada eu comecei a cantar um louvor e Deus começou a falar comigo, Deus me deu essa dinâmica. E eu quero que você entenda
pastor, que é teu líder, ele é a flecha e eu represento Jesus. O jovem hoje ele tem um potencial muito grande, mas ele está sem direção. O jovem ele precisa ser direcionado. Ele vai, uma potência tão grande, mas é sem direção. Ele precisa ser direcionado. E o que direciona a flecha para o alvo? Claro. Ele que sustenta, ele que dá o suporte. Então cabe aos pastores, aos líderes, direcionar os jovens da nossa geração hoje, para que eles vão para o arco. E sabe quem puxa a cordinha e quem solta aquela corda para que a flecha vá para o alvo? É Jesus. Então você é uma potência na mão de Deus, mas você precisa ser direcionado pelos seus líderes. E quando você for ensinado, quando você for pastoreado, quando você for cuidado e quando você for direcionado para o propósito de Deus para a tua vida, Deus ele vai te lançar e você vai alcançar bem no meio do alvo. Aleluia. Porque é Cristo que está apontando, é Cristo que está no controle de toda a situação. Amém? E isso que eu queria deixar para vocês. Se coloca de pé. Pode ficar aqui, pessoal. Se coloca de pé. Assistir. Depois você pode cantar o louvor que ele deu amado, né? O nome da música de novo. Eu quero orar com você, irmãos. Pode chamar o banda, mano, pode vir aqui, me ajuda. E aí, preciso de vocês. Vocês são responsáveis para entronizar a presença de Deus nesse lugar. Amém? Ei, eu amo o ministério de louvor. Sabe por que eu amo o ministério de louvor? Porque Deus me chamou para ser um profeta para essa geração. E todo profeta ele é movido por adoração. Sabe por quê? Porque muitas vezes a gente sente o que Deus sente. E Deus, ele ama adoração. Não existe uma pessoa que não goste de música. Por quê? Porque é DNA de Deus. Não importa a música que você gosta de alguma música. Porque isso é DNA, é uma parte dele que está em nós. Amém? Então eu quero dizer para você, que você entenda hoje, que não importa a situação que você está passando, Deus te deu uma comissão, Deus te comissionou, Deus te fez, te chamou para que você venha ser uma bomba, para que você venha explodir aí e venha pregar o evangelho e alcançar nações. Talvez eu esteja falando aqui para missionários, talvez eu esteja falando para futuros pastores, para evangelistas, que vão ganhar nações, muitas pessoas nesse lugar. A gente nunca sabe quem está do nosso lado, mas não trave o propósito de Deus por causa das situações que o inimigo coloca na tua vida. Amém? Eu quero que você entronize a presença de Deus, sabe? Fecha teus olhos, fala: Jesus, eu estou aqui para o que deve vier, faz o que tu quiser, Aleluia. E Jesus ele vai te tocar nessa noite. Jesus ele vai te abençoar, ele vai mudar a tua história, ele quer te renovar nessa noite. Aleluia. Adora o Senhor.
aprendeu na palavra, que a gente, como foi um dos temas da nossa mensagem que a gente pregou sobre o Flamengo, olha com quem você está andando. Ande com pessoas que sonham, ande com pessoas que são visionárias, pessoas que amam a palavra de Deus, pessoas que vão te impulsionar para um destino, assim como ele falou, vai te direcionar para um alvo. Deus não te chamou somente para nós ficar aqui sentados sem fazer nada. Não, Deus te direcionou para um propósito. E você é filho de Deus. Caminhe com pessoas que vão te ajudar, pessoas que vão te direcionar. E tenho certeza que grandes coisas Deus ainda fará na nossa vida, na nossa igreja, na nossa rede, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus, quero agradecer, irmão Brandon, meu filhado, mais uma vez é um orgulho te ver aqui ministrando, ver que as palavras de Deus é eterna, ver que cada vez mais Ele te usa. E tenho certeza, tem uma palavra para a tua vida também, que a glória da última casa vai ser maior do que a primeira. E de que muitas coisas a gente fez no Rio Grande do Sul, de muitas almas que nós ganhamos, muita alma que discipulamos, de uma geração que nós levantamos naquele lugar. Deus vai te usar ainda em dobro, em nome de Jesus. E que todos os teus sonhos, teus ministérios, tudo que está aí, só Deus sabe, eu profetizo em nome do Senhor Jesus, que tudo será concretizado na tua vida no tempo certo, e a unção será dobrada sobre a tua vida em nome de Jesus. Porque muitos anos atrás muitas pessoas não acreditavam no nosso ministério, e um dia eu falei que um dia nós estaremos no mesmo altar ministrando, no mesmo altar pregando, e nessa noite se concretizou aquilo que Deus falou no nosso coração. E que Deus é poderoso e Ele realiza. E assim como Ele fez na nossa vida, Ele vai fazer na sua também, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Vamos aplaudir o Senhor Jesus bem forte. Dando continuidade, vai estar dando os avisos, orando e encerrando em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Boa noite, jovens. Creio que cada um aqui sentiu a presença de Deus. Amém? Linda máscara. Então, vou dar os avisos bem rapidinho. Amanhã é domingo, amanhã é dia de Santa Ceia. Então, temos os cultos às 9 horas da manhã e às 18 horas da noite. Que você venha estar participando conosco em algum desses dois cultos. Amém? Na terça-feira, às 7h30, nosso culto de oração. Na quarta-feira, à tarde da bênção, com a nossa pastora Adriana. Na sexta-feira, às 9 horas da manhã e às 19h45 da noite. E sábado que vem não teremos a rede. Teremos nosso encontro de casais. Quem é casado e quer participar, procure o pastor Rafael, a irmã Bárbara, que eles estão vendendo os ingressos. Retornamos com a rede no dia 24. Amém? Vamos agradecer a Deus então e retornarmos de volta para os nossos lares. Senhor Deus, obrigado, Pai querido, por esse culto abençoado. Obrigado por esta palavra abençoada que tenho certeza